Agora vamos acompanhar a fala da Cleidonice Gonçalves. Cleidonice, está por aí? Obrigado, Hermes. Oi, estou aqui. Estão me ouvindo e me vendo bem? Perfeitamente, Cleidonice. Ai, que bom. Então, bom dia, né, oficialmente aí a todos. É uma grande satisfação estar aqui com vocês, participando desse momento, dessa rodada de workshops, né, aí para a elaboração dos planos municipais de assistência social. É com grande alegria que a gente recebeu esse convite e se dispôs a estar aqui. Fico feliz que eu vi uma foto, eu estou vendo uma imagem aqui de uma pessoa que eu conheço, trabalhou em alguns municípios e quando eu fui coordenadora estadual, né, aí acompanhando os CRAs, ela trabalhava, né, compunha a equipe ali do CRAS da Majari, agora eu não sei qual é o, não, dona Rosilda, tô te vendo, não sei agora qual é o município que você tá. É a única pessoa que eu estou conseguindo ver. Se tiver outras pessoas aí que eu conheço que eu não estou vendo, me coloca aqui no chat que eu quero saber. Estou vendo que tem um pessoal de Bonfim, né? Então, assim, é uma grande alegria reencontrá-los aqui. E, então, só me apresentar, né? Como é que essa pessoa fala tanto e não diz quem é, de onde ela vem, o que que ela faz, como vive, o que come. Então, eu sou Cleidionice Gonçalves, mais conhecida como Cleide. Ah, venho, né, aí do estado de Roraima. Hoje estou trabalhando pelo PNUD, que é um programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, né, trabalhando, executando minhas atividades aqui no Ministério da Cidadania, mais especificamente na Secretaria Nacional de Atenção à Primeira Infância, onde a gente mantém um diálogo muito próximo aí com a Política Nacional de Assistência Social, uma vez que o programa no qual a gente trabalha, ele é executado, né, dentro do Estado e pelos municípios, dentro dessa política pública. E aí, pelo nosso know-how, o nosso conhecimento aí, de algum tempo, muito tempo assim também, né? A gente recebeu esse convite por parte da CETRABS aí, eu quero agradecer muito aí em nome da secretária Tânia, né? A equipe que está organizando esse momento e nos fez esse convite. Eu vou tentar compartilhar aqui uh, a minha um documento, tá? Deixa eu ver se eu consigo, porque quando se trata de tecnologia, eu também deixo um pouco a desejar, mas vamos ver se eu consigo. Vocês estão conseguindo ver uma apresentação aí? Se você puder me dar um feedback, Hermes, aí eu te agradeço. Cadê? Deixa eu botar aqui para apresentar. Sim, tá aparecendo. Perfeito. E aí nós recebemos a missão de falar um pouquinho sobre território, sobre intersetorialidade, pautando um pouco aí nos desafios, né, para as responsabilidades, melhor dizendo aí, dos municípios nessa jornada, né, para a construção do plano municipal de assistência social. E aí, eu acho que essa discussão de território, de intersetorialidade, pensando isso a partir das nossas responsabilidades enquanto município, eu acho interessante a gente trazer aqui algumas diretrizes estruturantes aí do SUAS, né? E isso está na norma operacional básica, e destacando principalmente, né, o item 4 e 5, que fala da matricialidade sociofamiliar e da territorialização. Óbvio, a gente precisa entender que existe a primazia da responsabilidade aqui lê esse Estado, mas no que se refere a municípios e Estado enquanto gestão, né, dessa política, pensar também nisso, nessa responsabilidade municipal, porque há uma descentralização político-administrativa, né, e há esse comando único em cada esfera de governo, e a gente tem buscado o avanço aí, né, e até um reconhecimento no próprio nome da secretaria, né, para que a gente tenha uma Secretaria Municipal de Assistência Social, se reconhecendo aí enquanto
responsável por ofertar por essa execução e gestão das ações, né, aí no que compete aos serviços, programas e projetos. Entender que há um financiamento partilhado e que mesmo havendo essa partilha, a gente sabe que muitos dos municípios, até devido à sua arrecadação, né, e até mesmo enquanto Estado, há uma fragilidade nesse financiamento compartilhado. A gente sabe que muitos dos nossos serviços, eles estão existindo, sobrevivendo, né, aí com os repasses federais, mas que a gente precisa estar refletindo sobre isso, principalmente o plano é o quê? O plano é um planejamento. E se eu estou planejando e não estou pensando na questão de recursos, então esse meu planejamento ele já começa, esse barco do planejamento ele já começa com um furinho no casco, né? E que isso pode me trazer aí um naufrágio no futuro. E aí também pensar pensando também, né, o fortalecimento dessa relação democrática que deve existir entre Estado e sociedade civil, e nesse momento a sociedade civil é importante que ela participe desse processo de planejamento, né, porque ela vai estar presente, principalmente, já mencionando aqui o item 7, com o controle social e esse chamamento à participação popular. A gente tem espaços, assim, reconhecidos, né, e que precisam cada vez mais ser fortalecidos dentro da, da, desse controle social e dessa participação popular, que são as próprias conferências. Eu acredito que vocês estão aí. Quem não fez deve estar fazendo agora nesse segundo semestre aí suas conferências. Eu acredito que o Estado, não sei a data, mas também vai ter conferência estadual, e é um outro momento que tem que estar no nosso radar, porque a partir de discussões levantadas nesses momentos de conversa, de debate, de construção, isso também norteia esse planejamento que vocês estão aí sendo desafiados a fazer, né? E aí, então, trazendo para essa questão da territorialização e da matricialidade familiar, que são bases aí, né, pilares aí para a oferta que vocês fazem, né, dos serviços, programas e projetos da assistência, pensar que vocês estão num local privilegiado, porque vocês estão dentro desse território, mas não adianta estar dentro desse território e não conhecer esse território, né? Nos momentos em que nós estivemos acompanhando municípios aí do estado, nós percebemos muito isso. Há uma fragilidade no conhecimento do território, né? Eu preciso entender as dinâmicas históricas, as dinâmicas culturais, as dinâmicas econômicas também, as dinâmicas de relações que estão afetando, né, o cotidiano, a vida dessa família com a qual eu vou trabalhar. E às vezes a gente passa ano após ano, por exemplo, aí eu vou citar só porque eu era o mais próximo, né, do que quando eu atuava, de um equipamento onde eu mudo a equipe, vem uma nova equipe, muda a gestão, vem uma nova gestão, e eu estou pautada só em executar uma atividade que já era executada há anos a fim. Então, conhecer o meu território é muito importante, porque o território ele vai representar muito mais do que o espaço geográfico. Então, eu não quero. Quando a gente fala, por exemplo, de área de abrangência, não é só se referindo a uma quantidade X, né, de pessoas ali dentro daquele território, mas é conhecer que, para além dessa delimitação geográfica, né, que há dentro do município, ou há dentro de um conjunto de bairros, né, ou de um bairro só, que também pode ser, eu tenho ali múltiplos espaços, com múltiplas facetas, com múltiplas relações, com múltiplos fatores que vão interferir na vida desse usuário que eu atendo aqui no meu serviço, ou até que eu estou pensando em colocar nas atividades, né, nas ações que eu estou pensando em colocar no meu plano, né, já que a gente está falando de algo bem maior. Então, quando eu penso esse plano municipal,
de assistência social, eu tenho que pensar que a minha responsabilidade enquanto município é compreender o meu município, o espaço ali que ele ocupa e as relações que estão ali, que estão acontecendo dentro desse município, dentro desse espaço. Porque isso vai me levar, inclusive, a definir mais de um território dentro de um município, por exemplo, né? Então, ali, o território, eu tenho que olhar para ele, e aí, dentro do plano municipal, vocês vão ver que o primeiro quesito que vocês têm do plano é o quê? Construção de um diagnóstico socioterritorial. Então, eu preciso entender, para a construção desse diagnóstico, que o território é um espaço de vida, de relações, de trocas, de construção e de desconstrução de vínculos cotidianos. E isso é muito natural. Também é um espaço de disputa, de contradições e de conflitos, né? E também onde há muitas expectativas e muitos sonhos, né? E que isso, quem vai dar, né, todo o caldo, a liga nessa mistura aí, são os diferentes sujeitos que residem nesse espaço e que se relacionam com ele e conosco enquanto agentes públicos aí diariamente, tá? Eu trouxe aqui para vocês, aqui, passou, né? Esse primeiro tópico, né, que é o do diagnóstico socioterritorial, eu vi na programação, né, Hermes, que teve já uma pessoa que falou aí sobre os pontos do plano, né, o que precisa conter nesse plano, e aí um desses, como eu mencionei, é o diagnóstico socioterritorial. Por que ele vem primeiro? Porque não tem como eu planejar sem eu conhecer o local onde eu estou, de onde eu falo, né? Então, eu preciso conhecer aí quais são. A gente fala muito de vulnerabilidade social, às vezes a gente se atém muito à vulnerabilidade por renda, mas existem outros aspectos de vulnerabilidade para esses usuários aqui dentro do meu município. De repente, o que eu encontro no Amajari é totalmente diferente do que eu vou encontrar em Rorainópolis. Assim também como as potencialidades. Nesse meu diagnóstico, eu tenho que focar nessas potencialidades também. Mesmo porque a própria política de assistência, o próprio Sistema Único de Assistência me diz que o meu olhar enquanto agente público é de fortalecer potencialidades, né? Então, eu preciso também deixar isso evidente aqui. Esse diagnóstico aí, ele vai me ajudar, inclusive, a trazer uma organicidade para o trabalho social com as famílias que o Sistema Único de Assistência oferta, né, e trabalha, tá? Então, a escuta também aqui é interessante mencionar que ela é um elemento central nesse diagnóstico. E essa escuta requer o quê? Ela requer que eu me aproxime de um outro ator, né? Aí, no caso, é uma outra política, como a saúde, a educação, a cultura, ah, o próprio legislativo, né? Eu me aproxime desse outro, né? Desses parceiros e os escute, assim também como eu quero ser escutada, né? Enquanto assistência social, nas minhas demandas e nas minhas necessidades. Né? Então, a gente precisa ter aí, fazer uma leitura crítica da situação vivenciada, né, por essas famílias, né, e os desafios que nós temos, inclusive de identificar os desafios e as potencialidades que nós temos dentro desse território, para que realmente a gente possa pensar num plano de ação que vai ter ações de caráter preventivo, protetivo e proativo, né, fortalecendo aí a nossa proteção social, e em especial a básica. Estou olhando aqui o tempo, tá? Porque eu falo muito, e aí eu tô com medo de passar o tempo. Eu trouxe aqui um vídeo para passar para vocês, deixa eu ver se eu consigo. Oxe, não está passando? Aqui. Oxe, não está passando, gente. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar a apresentação, eu posso apresentar ele ao final, eu saio da apresentação e tento de novo, tá? É só para reforçar um pouco disso que a gente tem mencionado aqui. Não, deixa eu ver se é isso daqui. Não, isso daqui é para reproduzir automático. Mas eu passo daqui a pouco, tá? Era só para dar
uma liga também aqui no que a gente estava é, no que a gente estava falando. E me passando ele no final também vai atingir o objetivo. E aí, esse slide eu coloquei ele aqui, porque eu gostaria muito de refletir com vocês essa questão da intrasetorialidade, né? A gente está falando aqui de conhecer esse território, ah, esse local onde a gente está, né? Onde está os nossos usuários, nossos beneficiários, mas também trazer um desafio para vocês aqui, a reflexão. Não trago respostas mágicas, então alguns vão ficar decepcionados, mas eu gostaria de instigar vocês a pensar essa intrasetorialidade. A gente colocou aqui alguns desenhinhos representando CRAS, CREAS, né? Dentro do CRAS, pensando aqui PAIF, Serviço de Convivência, por exemplo, e as CESUAS, e pensar como é essa nossa relação. Porque a gente vai falar de um tema que é esse da intersetorialidade e que muita gente já escutou. Tem gente que eu acho que quando pega uma programação de evento que vê assim intersetorialidade já pensa, ai meu Deus, de novo isso, ai quão repetitivo está isso, né? Porque ouve-se muito falar nesse termo, mas aí quando você pergunta como é o trabalho intersetorial que está sendo desenvolvido, aí as pessoas começam a tremer na base, né? Porque é difícil dar exemplos, é difícil ampliar para além de uma política parceira, né? No nosso caso, por exemplo, e aí fica muito, aí as coisas não se materializam, né? Aquilo que a gente tanto sabe, a gente não consegue ver resultado. E às vezes isso também pode ser medido, verificado, indicado no nosso próprio trabalho intrasetorial. E pensar esse plano de assistência, né, esse plano municipal, é também pensar nessa intrasetorialidade. O que eu estou pensando aqui, né? Dentro vamos supor que está dividido lá por eixos, dentro da proteção básica, quais ações eu tenho, quais objetivos eu quero atingir, né? Quais são as metas, mas como é que está a relação, por exemplo, desse equipamento, do atendimento que eu oferto, como é que está a minha referência com o CREAS? Porque quando eu falo de referência e contra-referência, também são termos muito comuns, todo mundo usa, às vezes é porque estão usando, eu sei que para eu encaminhar um documento para ali, eu chamo isso de referência, mas entender o que está por trás desse termo talvez seja o que está precisando a gente refletir e discutir um pouco mais, né? Então, às vezes, eu faço essa referência, não obtenho uma contrarreferência, isso eu estou falando só de assistência, tá, gente? O CREAS também pode fazer ou receber, por exemplo, da alta complexidade. E aí, como é que está essa relação? Porque por que que a gente faz o diagnóstico, tem esse olhar atento? Essa família, ela está aqui dentro e ela pode passar por diversos dos nossos serviços. Isso eu não estou nem falando aqui de outra política, eu ainda estou falando só da assistência, né? Outra coisa, eu até vi o exemplo aqui do Tiago, que ele trouxe há pouco desse programa estadual, né, de apoio aí nesse momento de calamidade, de emergência, e aí, às vezes, a gente foca muito nisso, né? Tá aqui essa emergência. Mas o que mais essa família precisa, ou não, não é dizendo que tem que tirar um serviço, eu estou querendo colocar na perspectiva de acrescentar, tá bom? Então, ela está recebendo esse auxílio, mas e o que mais está precisando? Uma família para ter chegado num momento, né? Quantas famílias a gente teve nesse momento de pandemia que tinham um determinado ritmo de vida financeiro, que com a pandemia ficou desempregado, está precisando recorrer ao Estado agora para suprir as suas necessidades, né, básicas, como é a de alimentação. Uma família que chega nesse ponto, ela precisa mesmo só do alimento, ela não precisa de atenção, né,
para a família como um todo em outros aspectos, como é que está a questão, como é que estão as crianças, né, nessa relação, como é que estão os adultos, né, como é que está a relação entre eles, né, como é que eu posso potencializar aí essa proatividade, a proteção dessa família, se eu focar apenas que ela tem uma necessidade. E aí, então, é chamando a atenção para essa questão da matricialidade, né? Eu vou incluir essa pessoa no cadastro único. Encaminhei porque ela precisa até, talvez, no futuro, receber aí ser beneficiária do Bolsa Família. Mas é só isso que ela precisa? Como é que está outros aspectos da vida? Né? Então, a gente também precisa ter dentro principalmente gestores da política de assistência social aí no município, ter esse olhar para a intersetorialidade, para que essa comunicação ela aconteça, ela flua, não existe algo setorizado, óbvio, existirá especificidades na execução dos serviços do CRAS, como também do CRES, ou de unidades de acolhimento, por exemplo, né? Mas como é que em pontos comuns a gente se relaciona? Eu fico bem apavorada, e aí eu compartilho com vocês, isso é muito meu, tá? Eu fico muito apavorada quando eu encontro alguns técnicos que dizem assim: eu atendo a Dona Maria, ela é a minha, é a minha Dona Maria, eu que acompanho, né? Ela já tem 5 anos aqui em acompanhamento com a gente. Que tipo de acompanhamento está sendo feito para a Dona Maria realmente e que ela precisa que em 5 anos ela não conseguiu se desligar, né? Tá, porque assim, gente, parece, né? A gente já ouve isso muito de alguns profissionais, parece que há um receio no eu insiro a pessoa para esse acompanhamento, né? Ela vem, aí eu fiz aquele atendimento, vi que ela vai precisar de acompanhamento aqui pelo PAIF, inclusive vou indicar para ela as atividades, tanto individuais e coletivas que nós temos aqui, e aí isso vai se perpetuando. A gente fala num plano de acompanhamento, porque chega um momento que eu preciso, que essa família precisa estar bem, e ela não precisar vir aqui para que eu tenha espaço para receber outra família, se necessário for, sabe? Então, isso é importante estar dentro do meu plano, por exemplo. O que eu trabalho de ação intrasetorial que fortalece essa família, né? E que me dá condições aí de pensar num resultado esperado, que eu atinja uma determinada meta e eu tenha isso como indicador positivo. Cleide, mas isso vai entrar em plano? Vai, gente, porque tudo que a gente executa no nosso dia a dia ali, ele precisa estar dentro de uma ação maior que está contemplada dentro desse plano de assistência aí, tá bom? Então, fazendo essa reflexão, né, aí da intrasetorialidade, olha só a gama de serviços, aqui citando alguns, né, a gente sabe que citando mesmo os que estão em tipificação, pode ser que vocês tenham aí dentro do estado, né, como foi mostrado agora, outros programas, né, tenha programas integrados a esses serviços, como também isso pode acontecer com o município. Mas olhando só para os serviços da básica, da média e da especial de média complexidade, na especial de alta complexidade, olha a gama de serviços que a gente tem que ofertar. No caso de Roraima, a gente tem uma especificidade aí muito grande. Nós não temos município executando alta complexidade, exceto Boa Vista, com a unidade de acolhimento de crianças, né? Se eu estiver errado, vocês me avisem, não tem problema, que aí eu já aprendo, né? E até a média complexidade a gente tinha, não era nem polos, a gente tinha alguns municípios que executavam a média complexidade, mas também não eram todos, até pelo próprio porte do município.
né? E isso também é algo que tem que ser pensado, porque, primeiro, vamos refletindo na nossa intrassetorialidade. Como é que eu, sozinho, enquanto assistência social, vou conseguir? Óbvio, eu vou executar esses serviços, mas para eu conseguir resultados, né, com prazos mais factíveis e com os objetivos que eu proponho, eu não sou a assistência social, não é a política super-heroína das políticas públicas. Se bem que tem hora que até parece, né, que a gente é bem especial. Mas não, nós não somos e a gente precisa reconhecer as nossas limitações, né? Porque a gente faz um serviço, ou oferta serviços que afetam muito a vida dessas pessoas, né, dessas famílias. Por vezes, a gente, enquanto política de assistência, recebe essa sobrecarga muito grande, às vezes até muito solitária, mas a gente precisa pensar, e aí esse momento de construção do plano é importantíssimo por isso, como que eu posso fazer essa responsabilidade compartilhada aí com outras políticas, né, fortalecendo o que eu já oferto, conseguindo atingir os meus objetivos. E aí eu já posso estar prevendo isso no meu plano. Tá dando para entender, gente? Eu estou falando muito rápido. Hermes, tu tá aí, fala alguma coisa. Dando para entender sim, tá perfeito. Estou aprendendo muito aqui. Estou anotando tudo. Tô muito rouca hoje, gente, porque o clima aqui é uma mudança louca, sabe? Tem hora que fica quente e é um tempo seco. Ai, eu já não sou muito boa das vozes, né? Minha voz já é meio rouca, imagina assim. O pessoal comentou aqui no chat, Cleidonice, que nunca é demais discutirmos intersetorialidade e intrasetorialidade. Verdade. Ah, então perfeito. Então tem gente aí que tá com a mesma cabecinha que eu. Nunca é demais, sempre é necessário, até porque a cada conversa que você tem, a gente vai ver que não existe uma fórmula mágica para executar isso, né? A gente vai ver que, por exemplo, eu sou uma técnica, ou eu sou uma coordenadora de proteção social básica, e aí eu tenho um diálogo aqui com a proteção especial, e aí quando eu trabalho com técnicos da média complexidade é de um jeito, quando eu trabalho com técnicos da alta complexidade é de outra maneira, né? Então isso é muito interessante. E a própria né? Com a saúde vai se dar de uma maneira, com a educação vai se dar de outra, com o sistema de garantia de direitos vai se dar de outra, com o judiciário se dá de outra maneira, então é sempre válido e muito pertinente. Então, eu trouxe um conceito para vocês aqui, eu acho que alguns já conhecem a Minicut, né? Que eu gosto muito desse conceito, porque, assim, está para além daqueles conceitos muito teóricos, científicos do negócio, que, às vezes, em vez de nos ajudar, nos esclarecer, nos deixa mais confuso. Então, quando eu falo em pensar de forma intersetorial e pensar essa intersetorialidade nas políticas públicas, é eu olhar, né, eu pensar uma nova maneira aí de abordar os problemas sociais, enxergando o cidadão aí na sua totalidade, essa é a parte que eu mais adoro, né? Enxergando o cidadão na sua totalidade e estabelecendo uma nova lógica para a gestão da cidade. Então, quando eu olho para esse cidadão e percebo, esse cidadão, o que ele precisa para ser um indivíduo, né, que viva com dignidade, com seus direitos garantidos, né, o que ele precisa? Olha, ele precisa de emprego, ele precisa de saúde, as crianças, né, se for crianças e adolescentes, precisam de educação. Olha, a gente precisa de cultura, a gente precisa de lazer, a gente precisa de oportunidades aí, de participar do planejamento da cidade, né? Seja do planejamento financeiro, urbanístico e etc. Então, tudo isso, gente, eu olhando para esse cidadão, e mesmo sem nem ele ter demandado a mim, garantir a ele um direito que já está estabelecido lá na Constituição Federal. Então, se eu penso que o cidadão ele tem o direito de ir e vir, eu também posso pensar aqui como é que está a estrutura do bairro que ele vive, né? Como que isso impacta na saúde dele, né? Na saúde dessa família. As condições ambientais, elas interferem
significativamente. Cleide, quer dizer, então, que eu tenho que começar a pensar aqui em saneamento básico? Tem que pensar. Porque o que, que adianta tu estar atendendo uma família que você vê que, por exemplo, as crianças estão em situações, estão faltando muito à escola, e aí chegou lá essa demanda, e aí parece que de início pensou-se até que eram os cuidadores que não queriam enviar. Foram vendo, não era isso, é porque a criança está ficando doente. Então, essa mesma família que tu está atendendo, querendo ou não, ela está parando na UBS. Né? Então, ela não está indo porque ela está passando por uma situação assim, vive muito doente, muito gripada, ou diarreia, não sei. Não sou muito especialista nisso, só estou querendo dar exemplo, tá, gente? É bem cabuloso, mas é só para ajudar na compreensão. E aí, vou fazer uma visita domiciliar, né, até para que eu observe lá como é que é o contexto e tal, identifico as situações precárias que aquela família está vivendo. Isso precisa estar no meu radar para que a minha secretaria, a minha gestão, ela consiga olhar para um outro gestor e dizer, olha, a gente está atendendo, né, na proteção, aqui na assistência social, famílias que estão passando por essa situação decorrente desses e desses fatores. Então, se eu não penso nele na totalidade, não conheço o território onde ele está inserido, eu vou ficar enxugando o gelo, atendendo aqui nos meus serviços, né, incluindo ele em PAIF, em PAEF, né, seja o que for, e não consigo superar isso. E aí, daqui a pouco, eu tenho um ciclo que a gente se propõe, enquanto política de assistência, quebrar um ciclo intergeracional da pobreza, que quando eu olho para o que eu faço, para as famílias que eu atendo aqui dentro, eu não consigo fazer isso. Então, eu preciso, nesse meu plano, pensando nas minhas responsabilidades, uma delas é pensar o cidadão na sua totalidade. E aí eu não preciso pensar só em coisas que eu faço aqui no micro, mas eu pensar em como se isso se relaciona, né? Tanto nessa intrasetorialidade como nessa intersetorialidade. Ao fazer isso, eu vou trazer uma nova visão de gestão para o meu município, muitas vezes. Talvez você aqui, que é secretário, que está aqui, ou secretário, você vai ser um inovador, um empreendedor, né, nessa gestão aí, nessa nova lógica de gestão. Porque é isso, gente, às vezes é fácil falar na teoria, né? Mas executar isso na prática é mais complicado, porque vai ter que superar uma forma aí que é segmentada, desarticulada, né? Onde cada um faz o seu e espera-se que o resultado final seja aquilo que a gente esperava mesmo, né? Então, a gente tem muito assim essa intersetorialidade dizendo, olha, eu vou, enquanto saúde, agir com esse público fazendo isso, tá? Então eu venho tal dia, tal hora e faço. Aí vem a educação e diz, eu vou fazer isso, 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 eu vou tal dia, tal hora e faço. E isso sendo tido como intersetorialidade. E a intersetorialidade é representantes de diversas áreas de conhecimento, e aí no nosso caso, né, vamos trazer aqui diversas áreas de gestão, sentando, pensando, né, como atender, como executar, né, como ofertar um serviço, um programa, um projeto, né, olhando para esse cidadão em toda a sua totalidade. Tá? Se eu não tivesse sido clara, gente, por favor, vocês coloquem aí no chat que eu volto, o Hermes me avisa, tá bom? E a gente vai esclarecendo. Então, o básico que a gente entende, aí a gente trouxe aqui esse gráficozinho para visualizar melhor, né? Então, o que todo mundo fala que é intersetorialidade? É uma articulação, né, de diferentes políticas públicas. Se a gente perguntar o que é intersetorialidade, essa é a resposta campeã, chave de tudo. Só que essa articulação, ela envolve
relações horizontais entre parceiros. Então, é eu saber que eu, enquanto assistência, me relaciono aqui com a saúde, com a educação, com o judiciário, de igual para igual. A gente vai trocar, a gente vai fazer uma simbiose aqui, para que a gente, quando faça a nossa oferta, ela saia bem articulada, né? Elas saiam se complementando, não uma sobressaindo sobre a outra ou excluindo alguma ação, tá? Aqui, a gente tem que pensar que os interesses políticos são convergentes. O que quer dizer isso? Quando, principalmente aí os prefeitos, prefeitas, né, eles entendem e direcionam, né, a partir aqui da sua autoridade master, vamos dizer assim, esse trabalho da intersetorialidade, tudo que os representantes das políticas públicas vão fazer, vão estar caminhando alinhado. Com isso, inclusive, a gente consegue ter redução de gastos. As pesquisas, os trabalhos sobre intersetorialidade, né, onde há a execução de forma com que condiz o termo, a gente tem avanços significativos, porque aí eu olho agora, não, isso é culpa ou é responsabilidade da saúde. Isso é responsabilidade da assistência, como a gente tanto escuta. A gente vai parar de ter determinadas instituições que mal olham o histórico da família, mas vê alguma informação e diz assim, isso é da assistência, isso é da assistência, isso é da assistência, e sobrecarregando aqui a nossa política, tá? Entender que intersetorialidade é compartilhamento de saber e de poder. Então, todos nós sabemos algo, temos know-how, temos conhecimento sobre algo e nós podemos compartilhar isso com outros. Eu não entendo os termos da saúde, como é que estão os programas lá, os serviços, mas eu entendo como é feito aqui dentro da assistência social. E nesse meu diálogo com quem é representante da saúde, eu vou compartilhar o que eu sei da assistência e vou ouvir, fazer essa escuta aqui bem qualificada sobre o que ele sabe aí da saúde. Então, até quando eu pensar o meu atendimento, né, pensar alguma ação que eu vou fazer, eu vou entender que é até aqui que eu posso dar o meu passo, daqui em diante será uma outra área setorial que vai assumir, e eu vou ficar tranquila, porque eu sei que quando essa família chegar lá, esse usuário, esse cidadão desse território chegar lá, ele também vai ser bem atendido, tá? E por último, pensar que nessa ação, né, da intersetorialidade, a gente precisa ter essa visão integrada dos problemas sociais e de suas soluções. Então, o problema é um problema social, isso é da assistência. Não, isso é um problema, né, que é alguma barreira de acesso, é um problema que aquela família está passando, quais são os aparatos estatais, né, das políticas públicas do meu município que essa família precisa para superar esse desafio. Tudo isso, gente, é teoria que vocês devem aplicar na prática ao construir o plano de vocês de assistência, tá bom? Então, pensar essa intersetorialidade é pensar, e a gente colocou aqui o CRAS como uma referência, tá? A gente usa esse slide até em outros momentos, mas só para dizer isso, que a gente tem a proteção, a política de assistência, desculpa, se articulando com outras políticas. Às vezes eu via muito isso, mas eu já mandei ofício, eu fiz reunião, eu fui lá, a gente nunca tem uma resposta. Mas, infelizmente, é isso, né? Às vezes, e aí eu chamo muito a atenção agora para quem é secretário, secretária municipal de assistência, que utilizar da representatividade, né, que o cargo lhe concede para reuniões e até para poder chegar, de repente, com o prefeito, colocar essa proposta, né, porque se começa a ter esse movimento, né? Com os gestores, isso começa a ser espelhado e replicado aí para os profissionais. Também pode ser um caminho, não significa que vai dar certo, mas é um caminho, né, gente? Tá? Então,
trabalhar essa intersetorialidade é trabalhar em rede, como a gente fala, né? É fazer essa articulação entre pares aí, só que isso, para que isso eu olhe para o meu município, para o meu território e diga aqui, a política de assistência social, ela trabalha em rede com outras políticas setoriais, né? Para eu poder chegar a dizer isso, então eu preciso conhecer. Então, o que é esse conhecer? É conhecer o que o outro faz. Então, vai ter que ter momentos de sentar, de conversar, olhar, perguntar, sabe? Reconhecer que esse outro existe e ele é importante. E aí, até para tirar, como eu falei agora há pouco, essa capa, né, de que a assistência social é a super-heroína. Tá? Então, ei, eu preciso, não basta, além, existe o encaminhamento, mas, poxa, é tão interessante e é tão melhor quando eu faço um encaminhamento, confiando de que quando ele chegar lá, terá pessoas que conhecem o que eu faço aqui e entendem por que que eu fiz esse encaminhamento, sabe? Quando a gente dá significado para as ações, elas se tornam mais relevantes e elas se tornam mais fortes, mais impactantes, tá? E isso é uma construção diária, tá, gente? Isso não é só filosofia, não. Então, eu preciso colaborar também. Então, eu preciso estar junto ali quando necessário, para que quando eu precise de ajuda, também eu tenha essa colaboração, né? Preciso cooperar, e aí é compartilhando saberes, compartilhando todo o conhecimento que eu tenho sobre o território, né? Onde eu consigo chegar que determinados serviços não chegam, né? Compartilhar determinadas como é que eu vou dizer assim, estratégias que a gente já implementou, que deu certo e que outra área de política pública também possa implementar para fazer, tá? Que possa atingir. E aí, não só. E aqui, gente, é para além daquelas ações grandes. Nós vamos fazer uma ação lá no Baixo Rio Branco. Vai saúde, vai educação, vai isso, vai aquilo. E aquilo é uma ação pontual. Não estou desqualificando, Deus o livre, não me entendam mal. Não é desmerecendo isso. Mas as famílias que estão lá, elas têm necessidades que vão para além de uma vez por semestre ou uma vez por ano. Tá? Isso aí é só instigando vocês, tá? E aí também, obviamente, eu preciso me associar aí para compartilhar os meus objetivos e projetos. E isso, gente, é feito com tempo, tá? Por isso que o planejamento e esse planejamento, já pensando na intersetorialidade, é importante. Porque não adianta eu chegar, às vezes a gente pensa assim, eu cheguei com um trimestre de antecedência para falar de tal ação. Precisa refletir que o tempo no serviço público, ele corre, né? Ele transcorre de uma maneira diferente do nosso tempo aqui, dos seres humanos normais, né? Então, às vezes, o que a gente acha muito, quando a gente vai para o processo, né? Para os trâmites burocráticos dentro do serviço público, né? Ele ocorre de uma outra maneira, né? Então, isso daí são condições preliminares, né, que a gente espera aí que vai resultar em autonomia, vontade, dinamismo, multiliderança, informação, descentralização e múltiplos níveis de operacionalização. Então, é pensar que o que eu faço aqui enquanto gestor, pensando aqui, né, estabelecendo aqui essa articulação para esse trabalho em rede, vai refletir também lá nos profissionais até de nível fundamental que estão lá auxiliando na prestação de um serviço. Tá dando para entender? Deixa eu dar uma. Aqui a gente trouxe uma animação para vocês, só para trazendo um exemplo aqui, né? Do que a gente trabalha hoje, que é a questão, por exemplo, da primeira infância, e aí que a gente leva também para toda uma para qualquer outro tema que a gente vai trabalhar. Então, eu posso identificar aqui dentro da minha rede intersetorial, né? O BS, hospital, os fóruns, as entidades, as organizações da sociedade civil, escola, bibliotecas comunitárias, igrejas, grupos que tenham dentro do meu território, os conselhos, sejam eles quais forem, seja da educação, da saúde, da criança e do adolescente, da assistência. Então, eu preciso estar em articulação
com essas instituições, vamos dizer assim, e conversando, né, para que eu forme essa rede e realmente consiga dizer que eu tenho uma rede territorial que é intersetorial, tá bom? Eu acho que é isso que eu tinha para trazer para vocês, colocar aqui, para a apresentação aqui, colocar que para quem está no município, vocês estão numa posição que, ao mesmo tempo que é um privilégio, também é uma grande responsabilidade, porque vocês estão aí lidando, né, atuando com esse usuário todos os dias. Quem está na gestão estadual está aqui pensando, o monitoramento, a avaliação, o apoio técnico, mas vocês estão aí na ponta, pensando como qualificar, né, essa política, os serviços, os programas e projetos por ela ofertado, pensando também como fazer essa relação aí com essas outras políticas. Então, o desafio maior, a batata quente está na mão de vocês, mas a gente precisa avançar. E aí eu deixo também como reflexão para nós, né, enquanto trabalhadores aí da assistência social, pensar mesmo o que eu tenho, o que eu tinha enquanto plano, o que foi executado, o que não foi, quais foram os impedimentos, quais foram as barreiras que não permitiram que nesses últimos anos o que estava sendo planejado fosse realmente executado, se foi nesse âmbito da intersetorialidade, o que a partir do que a gente está colocando aqui pode ser feito diferente para que vocês avancem, e eu acho que um bom caminho de avanço é começar a pensar na própria estruturação do plano, já pensar botar esse óculos, né, da intersetorialidade para esse meu planejamento, porque às vezes a gente faz meio assim, né? É que nem quando a gente vai mudar, né? Eu vou mudar, depois eu faço a reforma. Aí, meu filho, você começa a reforma dentro de casa, o trabalho é maior, né? Então, a mesma coisa. Então, não faça para depois você precisar reformular, reformar, né? Faz agora, faz nesse momento. Esse é o momento da reflexão, né? Peguem o que vocês colheram aí com as conferências, né? O que foi apontado para que para que contemple dentro desse plano, tá bom? Então, avancem nesse sentido, registrem. Cadê os indicadores? Olha, o meu município não tem indicadores aqui, né, para eu mensurar, conseguir mensurar aí. O que eu posso colocar? Mensurar aí questão de fortalecimento de vínculos. Eu tenho um serviço voltado para isso. Você tem algum indicador dentro do teu município que você consiga aplicar dentro daquelas pessoas que são atendidas dentro desse serviço? Se não tem, deveria ter. Então, vamos planejar isso, vamos colocar isso dentro desse plano, né? Quem é que vai elaborar, como é que vai ser o acompanhamento, né, disso, como é que vai ser a divulgação desses resultados, que também vai fortalecer não só o trabalho que vocês executam, mas de outras áreas setoriais também. Então é isso, Hermes. Eu não sei se eu atendi o objetivo, mas eu também me coloco à disposição para alguma pergunta, né, caso vocês tenham. Cleide, muito obrigado. Nós temos aqui o comentário da dona Rocinei, dizendo que está ótima a explicação. Temos um comentário aqui da dona Dilma. Parabéns, Cleide, pela explanação. Conheço. Eu Sou gostei amiga. e o pessoal também. A Dilma é amiga, então... Eu vi Cassiano entrou aqui, né? Cassiano de Alto Alegre. Ai, gente, que saudade de vocês. A gente fica muito feliz assim da sua doação do seu tempo, né? O tempo para preparar todo o material. Você sabe o quanto, né, nós às vezes precisamos do conhecimento, e muito obrigado por tudo, viu? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Obrigado, Cleide. Eu é que agradeço, e qualquer dúvida que vier depois, se mandarem para vocês aí da coordenação, né, a estadual, e quiser compartilhar, a gente está à disposição, tá bom? Obrigado. Valeu. Queridos, agora eu quero falar uma palavra com vocês. Hoje, a partir das 14 horas, nós vamos ter a palestra do senhor Bechara Miranda, que é do Ministério da Cidadania. Ele vai trabalhar com a gente como elaborar as metas e ações. Essa é uma das mais importantes, né?
Todas as partes são importantes, mas essa é aquela que você vai determinar as ações efetivas que vão ser planejadas para os próximos 4 anos. Então, articule aí no seu CRAS, no Secretaria, para trazer o pessoal para as 14 horas. Vou mandar mensagem em box para todo mundo, para que todo mundo esteja presente às 14 horas aqui. Muito obrigado, gente. Bom almoço. Até às 14 horas. Tchau.